Então, boa noite. Nós temos mais uma reunião na nossa clínica hoje, na nossa disciplina. E antes de apresentar a nossa palestrante, eu só gostaria de lembrá-los que essa reunião está sendo gravada. Então, se você deixar aberto o seu vídeo ou o seu microfone, automaticamente você está autorizando a sua voz e a sua imagem para ser divulgadas. Pri, antes de eu apresentar, quer falar alguma coisa? Vamos aí. Ai, você sabe que eu sou ruim de falar essas coisas, né? Mas a Dani eu conheço, tive contato desde antes dela prestar otorrino, antes dela entrar como residente no HC, É verdade. em amigos em comum, essas coisas. E é, nossa, eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo marido dela. A gente tem Itamambuca como uma coisa em comum também. Frequentei É verdade. bastante a casa do pai dela lá. E, e é um grande prazer estar aqui vendo a sua aula. Eu lembro quando você Obrigada, Pri. começou com Down, essas coisas, né? É uma coisa difícil, né, para otorrino, tudo, e você se saiu super bem. Então, grande prazer Obrigada. de ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Pri. Obrigada mesmo. Então, deixa eu apresentar para quem ainda não conhece. A Daniela Cortitomé Cataldo, ela fez Santa Casa, ela fez residência e doutorado lá na USP, ela foi minha R2, então os primeiros passos que eu dei na otorrino, eu tive a ajuda de uma R2, que em geral o R2 e R3 é que ensina a parte prática do dia a dia, então eu tive o privilégio de ter a Dani como minha R2. E além disso, ela fez, né, desde 1998 até 2015, ela tocava um ambulatório e estudava sobre síndrome de Down. Então, são 18 anos trabalhando nisso. Daí ela foi para o Chile e lá ela continuou atuando com síndrome de Down, mas aí mais específico um pouco na medicina do sono. Então, eu acho que essa aula vai ser de uma qualidade sensacional. Dani, muito obrigado por ter topado falar para a gente. Vai ser bem legal, viu? Obrigada, obrigada, Fernando, obrigada, Pri, viu, pelos elogios. Nossa, fiquei lisonjeada mesmo. Muito gostoso estar aqui. Obrigada pelo convite de poder estar falando um pouquinho de síndrome de Down. A Pri, ela vai lembrar com certeza, a Pri foi da minha banca do meu doutorado, na verdade, né, em relação à tese que foi de otite média serosa na síndrome de Down. Isso foi no ano 2000, né, já tem um tempinho. Então, não, faz tempo, Pri. Então, e desde então, na verdade, que a gente começou esse ambulatório de síndrome de Down, eu ainda estava no R2. E aí ele, na verdade, começou pensando um pouco em relação à tese, já naquela época, mas aí foi indo, e até hoje eu atendo as crianças, não estou mais nesse ambulatório, porque como eu acabei indo para o Chile, eu acabei em 2015 saindo do HC, mas continuei atendendo na clínica da mesma maneira e tentando também voltar um pouco para isso quando eu fiquei em Santiago, nessa clínica do sono. Então, eu espero que eu possa né, agregar bastante para vocês aí um pouquinho com o conhecimento desses anos. Ô, Fê, eu acho que eu vou compartilhar aqui a tela, ver só se está tudo direitinho, que já sumiu. Peraí, Fê. A gente até tinha testado antes, né? Deixa eu só ver se eu fiz alguma coisinha, mas não. Peraí. Por que que agora não entra a minha tela, gente? Ninguém merece, né? A gente testou tudo direitinho. Peraí, Fê, o que que eu... É sempre assim ou não, Fê? É Aqui sempre tá assim. certo. Não, não, mas não... É até loucura, né? Não, eu tava tudo certinho. Sim, Deixa eu ver uma coisa. agora foi. Foi. Agora está na sua tela, está mostrando. É... Não, mas então, pera só um pouquinho. Porque, na verdade, eu tinha aberto aqui. Vou pedir ajuda dos universitários, que o Rodrigão é bom para isso. Peraí. Abre a Se sua não... aula. Não, então já está aberta, na verdade, no meu computador. Ô, Ney, eu vou pedir aqui ajuda para o Rodrigo. Por que que eu não consigo? O marido, Rodrigo, para quem não conhece. Da minha turma. Aonde? Aonde, né? Você tem que fechar essas turmas. Não, mas a gente já tinha visto, eu e o Fê tinha dado tudo certo. Tá. Cadê a sua imagem? Então, tá vendo como ela não aparece? Show all. Windows. Vamos ver mais. Isso que eu vou você fechar Ai, ali, ó. desculpa, Fê. Nossa, perdão, gente. Agora deu? Vamos Agora ver. foi. Agora Foi. está no modo de apresentação, para ficar Nossa, com uma tela. acho que tinha muita coisa aberta. Perdão, viu, gente? Desculpa. Tá, Aí, perdão, beleza. perdão. Tá Então tá ótimo. bom.
Ó, vamos começar. Perdão aí pelo comecinho para trazer. Ó, então, só para a gente ter uma ideia, só para também a gente se situar um pouquinho em relação à síndrome de Down, porque eu acho que a gente tem, né, acho que um público, né, tem otorrino, tem fono, tem residente ainda, então acho que só para uma pincelada bem rápida, para ter uma ideia, é a alteração cromossômica mais comum, tá? Então, a incidência é de 1 para 690 a 770 nascidos vivos, né? Então, uma incidência bem alta. Hoje em dia, a expectativa de vida passa de 60 anos, e com isso, cada vez mais a gente tem conhecimento, compreensão das diversas particularidades. E quando eu falo isso, não é nem só da parte médica, tá? É também da parte acadêmica, social. Hoje em dia tem muito essa parte, assim, de terapia de aba e melhora da parte fonoaudiológica, na verdade, tutor espelho. Então, assim, a gente acaba, na verdade, tendo um conhecimento muito mais amplo nessa área e podendo ajudar muito melhor as crianças. E cá entre nós, é quase impossível que a gente não atenda uma criança com síndrome de Down, seja otorrino, seja fono, a gente vai se deparar com o atendimento dessas crianças, e quanto melhor a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente tiver desse contexto, mais a gente vai conseguir ajudar, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, a última revisão da Academia Americana de Pediatria, que foi do ano passado, que foi lançado ano passado, depois eu vou mostrar a referência para vocês, enfatiza novamente que as manifestações otorrinolaringológicas estão entre as mais prevalentes, tá? Existem diversos acometimentos de manifestações oftalmológicas, cervicais, cardíacas, e as de otorrino estão entre as principais. Distúrbio auditivo, para a gente ter uma ideia, em torno de 75%, problemas visuais, na verdade, 60% a 80%, e aí vem a apneia obstrutiva do sono, de 50% a 79%, a otite média, que aí também acaba entrando um pouco dentro desse distúrbio auditivo, de 50% a 70%, e disfagia de 38% a 80%, ou seja, se vocês forem dar uma olhada aqui, elas estão entre as mais prevalentes, tá? Por isso, então, não só pela questão de otorrino, mas por todo esse acometimento, a Academia Americana de Pediatria, ela tem um passo a passo para o atendimento dessas crianças com síndrome de Down. Esse é um artigo que eu acho que é bem interessante, na verdade, ele é um artigo de livre acesso. Ele foi publicado ano passado, a última versão. A anterior a essa era só de 2011, tá? Mudou muito pouca coisa. É bem interessante porque eles fazem um passo a passo de todas as especialidades, não só de otorrino. Então, eles colocam por faixa etária. Então, até 1 mês de vida, de 1 mês a 1 ano, de 1 ano a 5 anos. E aí eles colocam o que você tem que pedir. Eu lembro que quando eu comecei, na verdade, a atender as crianças, como muitas vezes eu acabava sendo a única médica, de uma certa maneira, às vezes não tinha pediatra, não tinha mais quase ninguém, eu acabei sabendo todo esse passo a passo, e muitas vezes eu mesma pedia avaliação de tireoide, a parte cardíaca, oftalmo, não sei o quê. Então, é legal, hoje em dia, eu acho assim, isso não tem muito sentido, até porque a pediatria é que faz essa parte, mas é interessante a gente saber. E do ponto de vista de otorrino, o que eles mais enfatizam é perda auditiva e a apneia obstrutiva do sono, tá? Que é isso que eu vou falar para vocês. Então, o que acontece? Olha só, a criança nasce, está lá com o pediatra primeiro, que é o primeiro que vai acabar vendo essa criança. Como existe essa preocupação muito grande pelo próprio CDC americano, então, a incidência de perda auditiva chega a 75% nessa primeira infância, a preocupação maior do pediatra nesse primeiro momento, do ponto de vista de otorrino, óbvio, vai ser monitorizar a perda auditiva, tá? Então, o que a Academia Americana de Pediatria preconiza? Até 1 mês de vida, a criança tem que ter uma emissão autoacústica ou Bera. Normalmente tem os dois, tá? Então, normalmente vem com emissão e com Bera. De 1 mês, aí passou tudo direitinho. Entre 1 mês e 1 ano, como vai ser? Com 6 meses de vida, outro Bera. Com 1 ano de vida, ou uma audiometria comportamental, se por um acaso a criança não fizer, que normalmente não faz, cá entre nós, é um Bera junto com tímpano. De 1 ano a 5 anos, ou audiometria comportamental ou Bera a cada 6 meses junto com tímpano. Eu vou explicar direitinho, porque, na verdade, vai ter a questão do bom senso aqui. A partir de 5 anos, normalmente é uma audiometria mesmo com tímpano, e de 12 a 21 anos é só uma audiometria anual, tá? Então, isso é o que é preconizado. Só que aí tem algumas considerações importantes. Uma coisa, em que momento que essa criança vai acabar vindo para o otorrino?
o pediatra acaba encaminhando para a gente, ou quando a criança tem perda auditiva, ou quando tem uma estenose que ele não consegue enxergar a membrana timpânica. Então, se não, vamos supor, se ele vai fazendo esses beras, a criança vai passando, ele está conseguindo ver essa membrana, não tem estenose, normalmente eles acabam nem encaminhando, tá? Então, mas como é muito frequente a perda auditiva, acaba vindo para a gente precocemente. Ou mesmo porque o conduto, vocês vão ver que em 40% das crianças tem estenose, é difícil de ver a membrana timpânica. Então, aí acaba encaminhando para a gente também. Mas, olha, tem algumas considerações que eu acho que são bem importantes. Audiocomportamental em criança com síndrome de Down é difícil ser feita, bem feita, antes dos 2 anos de idade, tá? Então, você vai ver, por que eu coloquei isso? Porque você vai acabar fazendo, se você for seguir esse protocolo, um monte de bera, né? E que é meio complicado. Áudio completa, bonitinha, ouvido por ouvido, óssea, aérea, ouvido direito, ouvido esquerdo, normalmente a partir de 4 anos e meio que você consegue fazer. E vão ter 8% das crianças que não vão conseguir fazer audiometria em nenhum momento da vida, né? Nas crianças com síndrome de Down. Ou seja, você vai acabar partindo para muitos beras, né? E o bera com sedação da mamadeira, que a gente faz aquela sedação natural, você consegue até uma certa idade, uns 4, 5 meses no máximo. Depois disso, você acaba tendo que fazer algum tipo de sedação. Ou a sedação eles fazem ou com hidrato de cloral, ou sedação com anestesia geral mesmo, e tem vários trabalhos mostrando agora o uso de melatonina. Eles maceram melatonina e diluem um pouquinho de água, né? E eles dão para a criança até 15 quilos, são 3 miligramas de melatonina, que é uma outra maneira de sedar também. Então, o que acaba acontecendo? É muito bera, né? Então, e no dia a dia da gente, vocês vão ver que, na verdade, assim, cada centro tem uma realidade. Então, nos Estados Unidos, isso pode ser bem inviável. Para a gente, isso é bem inviável, né? Não só porque o centro muitas vezes não comporta tanto bera, como os pais também não aceitam tanta sedação. Existe uma questão cultural também. E toda vez que você fica pedindo os beras, e você fala, tem que sedar de novo, tem que sedar. As crianças às vezes é cardiopata. Isso é complicado. Então, eu acho que para todo o protocolo em geral, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso. E principalmente nesses casos, tá? Se a gente for ver a padronização europeia é muito diferente da americana em relação a esse protocolo. Eles são muito mais tranquilos, normalmente fazem quando nasce, depois com 6 meses de vida e depois com 2 anos. Então, eu acho que tem um meio termo, e principalmente porque você vai estar examinando essa criança e vendo realmente a necessidade de cada indicação. Então, bom, estava com o pediatra, ou a criança tinha uma estenose, ou a criança tinha uma perda auditiva, foi encaminhada para a gente. Então, essa criança, normalmente, ela já chega com uma emissão otoacústica ou com um bera, né? Normalmente já tem, ou até mais de um bera. Como é que normalmente você vai fazer o questionamento? O questionamento da anamnese, ela tem que ser bem ativa em relação à síndrome de Down. Vocês vão ver que muitas vezes os pais eles não valorizam nem a queixa da perda auditiva e nem da qualidade do sono. Então, a gente vai ter que acabar, às vezes, muitas vezes, até mesmo pedindo mais exames e não só confiando na queixa dos pais. Porque muitas vezes, até mesmo pelo atraso mental, você acaba confundindo um pouco a perda auditiva. Será que estava distraído? Será que realmente não tá me ouvindo? Então, às vezes, passa batida. Então, esse questionamento ativo é bem importante. Sempre questionar todas as comorbidades. Então, para nós, o que é muito importante, além de toda a parte pediátrica aí, que vai em paralelo, a parte cardíaca e atlantoaxial. Eu falo isso por causa das cirurgias, tá? Então, a gente não pode esquecer isso, porque a gente, mesmo até para pedir o bera, se a criança, na verdade, tiver uma cardiopatia, a gente tem que ter avaliação cardíaca antes de fazer o bera. Então, essa parte é bem importante, a atlantoaxial é mais para questão cirúrgica. Saber as terapias complementares, fazendo fono, TO, se vai em escola normal, escola especializada, para você ter uma ideia mais ou menos do entorno da criança. E aí a gente vai partir para o exame físico. No exame físico, colaboração da criança com síndrome de Down é parcial, tá? Normalmente eles são super afetivos, mas às vezes você consegue uma boa colaboração e às vezes não. O grande X, principalmente nesses primeiros 2, 3 aninhos de vida, é a estenose do conduto. Ela é presente em 40% das crianças. Realmente, ela é uma das causas de impactação de cerume e acaba sendo também uma causa de perda auditiva de condução, então não só a serosa, também a impactação de cerume. Então, você tem que pedir, normalmente, como otorrino, o que eu acabo seguindo, independente de perda auditiva, um segmento a cada 3 meses da criança com síndrome de Down, porque você tem que fazer pelo menos a limpeza do conduto, né? E poder tentar enxergar melhor. E essa estenose, ela vai ser muito importante, vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, porque primeiro a gente tem dificuldade, às vezes, em avaliar a membrana timpânica.
Depois, na hora que você tiver, às vezes, que colocar um tubinho, às vezes isso dificulta. Seguir esse tubinho no pós-operatório, às vezes, também é difícil. Então, isso é uma observação importante a ser considerada e muitas vezes é uma das causas do encaminhamento do pediatra, tá? Bom, isso acho que até mais para os residentes e tal, super cuidado com né, tentar ver bem a questão da membrana timpânica, eu sei que às vezes não é fácil, tá? Eu fiquei algumas vezes, eu fui para fora acompanhar o pessoal que faz síndrome de Down, e a gente via, assim, que às vezes na dificuldade de fazer uma boa otoscopia, o pessoal levava para centro cirúrgico. Então, assim, sedava e fazia sob microscopia. Então, mas para a gente isso não é tão viável, né? Eu nunca fiz isso, eu não vou mentir para vocês, tá? Nunca cheguei nesse ponto. Mas, assim, é uma coisa que às vezes é tão difícil que às vezes você acaba até abrindo mão dessa, né? Podendo até fazer uma coisa mais radical dessa maneira. E os exames complementares. Então, olha, uma coisa importante. Diferente de Bera-Click, quando eles falam de tantos Beras, vocês têm que pensar que normalmente é o Bera-Click, tá? Não frequência específico. O frequência específico você vai acabar pedindo quando você tem uma suspeita de perda auditiva, né? Audiometria e timpanometria, mas aquilo que eu já falei para vocês, que a audiometria normalmente a gente consegue fazer a comportamental a partir de uns 2 anos e uma audiometria bem bonitinha a partir de uns 4. Lembrar que o reflexo do estapédio a gente não valoriza muito nessas crianças, que na maioria das vezes ele vai vir negativo pela hipotonia do tensor do tímpano, tá? Nasofibroscopia, honestamente, é difícil a realização, tá? A gente tem que lembrar que muitas dessas crianças, muita não, mas assim, se eu não me engano, é de 7 a 12%, eu tenho até um pouquinho mais para frente, eu até vou falar sobre isso, a incidência de TEA nessas crianças. Então, antigamente, a gente, como não tinha, talvez não tinha tanto diagnóstico, e o diagnóstico talvez não fosse tão amplo também, a incidência do TEA na síndrome de Down girava em torno de 1%. Nessa última revisão, ela aumentou muito, tá, a incidência, provavelmente pelo melhor diagnóstico também. Mas isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Então, muitas vezes, o toque para essas crianças é bem complicado. Então, a nasofibroscopia fica quase inviável, tá? E aí, aquela coisa, se você realmente precisa fazer, às vezes você acaba fazendo com sedação. A polissono, a sonoendoscopia, eu vou falar um pouquinho mais para frente quando a gente for falar de sono, tá? E os exames de imagem, mas quando você tiver, às vezes, suspeita de um colé ou alguma outra patologia que você precisa detalhar aí a parte de imagem mesmo. Bom, então a criança chegou, então você vai se deparar com 2 coisas em princípio, né? Investigar bem a parte de perda auditiva neurosensorial, a parte de perda auditiva condutiva. Então, neurosensorial. O primeiro Bera, quer dizer, Bera ao nascimento, você já vai encontrar em torno de uma média, vai de 13% a 22% de perda auditiva congênita, tá? Essa perda tem um caráter, na grande maioria das crianças, progressivo, por isso que é muito importante no primeiro ano de vida, realmente, essa avaliação de Bera seriado, tá? Porque você pode ter um acometimento progressivo. Normalmente é grau leve a moderado, tá? São poucas as crianças com grau mais severo e profundo. A gente já tem bastante trabalho em relação ao implante coclear nessas crianças. Idealmente, o que os trabalhos colocam que o ideal seria o implante ao redor de 1 a 3 anos, que é onde eles conseguem ver o melhor benefício, e o benefício ele se traduz principalmente na melhor percepção de ruído ambiental, não tanto em aquisição de fala. Isso eu coloquei aqui, eu vou te falar por quê. A gente vê muito no dia a dia, para quem atende síndrome de Down, a angústia dos pais para aquelas crianças que não falam, tá? Então, assim, às vezes, por mais que a criança tenha uma perda severa, é muito importante vocês enfatizarem isso antes da indicação para um colega que faz implante, porque muitas vezes existe a ilusão da melhora importante da fala. E em todos os trabalhos é o que menos melhora, tá? Então, acho que isso é só importante de saber. E essa perda neurosensorial está muito associada a malformação de orelha interna, tá? Nos primeiros trabalhos que tinham no começo, era praticamente tudo de osso temporal. Hoje em dia, grande parte dos trabalhos é com tomografia, tá? Na verdade, fazendo o diagnóstico dessas malformações, e a incidência é super alta, na verdade, de malformação de ouvido interno para essas crianças. O mais comum é malformação de canal semicircular lateral, displasia de Mondini, outras alterações cocleares também, e tem estenose de conduto auditivo interno, dilatação de vestíbulo, e uma que é bastante questionável pela evolução progressiva e pela questão de trauma é aqueduto vestibular alargado, que na maioria dos trabalhos gira em torno de 10%. Então, eles colocam talvez a importância de uma tomografia numa primeira infância para tentar orientar os pais em relação ao esporte, tá? Então, acho que é interessante de vocês saberem também.
E a perda auditiva condutiva, que realmente é a mais frequente, tá? Em torno de 88%, se a gente for pensar em otite média serosa. No meu trabalho que a gente fez, né, na minha tese de doutorado, foi um trabalho prospectivo, onde a gente avaliou ali as crianças ao longo de 5 anos, né? As crianças chegavam pequenininhas, da PAI, em torno de uns 2 meses de vida, e aí a gente foi acompanhando para ver, na verdade, a prevalência, né, de síndrome de otite média serosa. No nosso caso, a gente encontrou uma prevalência de torno de 75%, tá? Só para a gente bater aqui mais ou menos. Mas que bate mais ou menos, eles colocam até mais, em torno de 88%, e o pico seria entre 1 e 6 anos, no nosso caso foi entre 2 e 5 anos, tá? Lembrando que isso, que eu acho que é mais importante, que mesmo depois dos 8 anos, 30% das crianças continuam tendo serosa. Porque a gente, às vezes, acaba comparando com a criança, né, que não tem a síndrome de Down, onde existe uma melhora aí espontânea ao longo a partir de uns 7 anos, 5 a 7 anos, e que a gente não vai ver isso na síndrome de Down. Não tem relação com sexo e nem obstrução de via aérea superior. Isso foi uma das coisas que a gente estudou na tese de doutorado, que eu acho que é interessante, porque muitas vezes a gente tem aquela serose secundária a um quadro obstrutivo. E no caso do síndrome de Down, realmente a maior prevalência vai ser pela disfunção da tuba auditiva mesmo, tá? E aí, o que acontece? Se a criança veio com uma perda auditiva neurosensorial, é óbvio que ele vai ser encaminhado ou para um aparelhinho auditivo, ou dependendo da intensidade, para o pessoal do implante. Então, existe um direcionamento. Na perda de condução, que é uma perda que você vai ter que ir seguindo também, o que muda? Em vez de você fazer essa avaliação a cada 6 meses, a gente tem que avaliar a cada 3, com otoscopia, tímpano e áudio da maneira que a gente conseguir, tá? Então, isso que vai mudar. E por que tem tanta otite média serosa? Por todas as anormalidades de tuba auditiva, tá? Pela disfunção da musculatura, e até eu coloquei aqui, porque isso é citado nos trabalhos, a própria hiperplasia da tonsila faríngea, né? Da adenoide. Lembrando que existe um achatamento da base do crânio, então você tem uma rinofaringe menor, tá? Com uma menor configuração. Então, às vezes, um pouquinho de adenoide que você já tem uma obstrução. Mas aquilo que eu falei, tá? Não tem uma relação tão direta como numa criança que não tem síndrome de Down. Mas é óbvio que se você vai tratar uma secretora e tem uma adenoide grande, é óbvio que você vai tirar, tá? Então, não é que você vai deixar lá também, tá? E como que você poderia tratar a otite serosa? Bom, três vertentes aí. Observação, tá? Que poderia, porque existe um mau prognóstico que a gente já vai ver, tubinho de ventilação e aparelho auditivo. Então, eu achei super interessante isso do aparelho auditivo, vou falar para vocês por quê. Eu acho que a gente acaba tendo, ou pelo menos eu, ou da maneira como que a gente foi, na verdade, né, treinado de uma certa maneira, a pensar um pouco mais no aparelho auditivo, não como a primeira opção de um tratamento de uma serosa, né? E eu achei interessante trazer isso, porque existe, inclusive, um trabalho que a gente acaba usando, então, só para finalizar esse slide, a gente acaba reservando mais. Ou quando a gente tem uma estenose muito severa de conduto, e que a gente não consegue colocar o tubinho, eu mesmo já indiquei em algumas crianças, aparelho auditivo até conseguir colocar um tubinho de ventilação, tá? Ou quando a gente tem contraindicação para o procedimento cirúrgico, também já aconteceu para mim, que na verdade não tinha condições nenhumas de operar, e a gente vai lá e coloca o aparelhinho, tudo bem, tá? Super de olho na membrana timpânica também, né? Porque a gente tem que lembrar que às vezes a serosa continua evoluindo, né? Porque a gente não está tratando a serose em si, só a perda auditiva. Mas, por exemplo, no Reino Unido, teve um trabalho interessante em 2018, onde eles fizeram um levantamento, um questionário, na verdade, que foi encaminhado para todos os otorrinos, onde a primeira hipótese, na verdade, de tratamento é aparelho auditivo, tá? Eles acreditam que seja a melhor terapêutica, devido as complicações do tubinho, que a gente vai ver mais na frente, e questionando muito a verdadeira eficácia de colocar um tubinho nessas crianças. Então, na verdade, eles acabam deixando para as crianças mais velhas a tubinha de ventilação, e as crianças mais novas, praticamente, mais de 80% dos otorrinos trata com aparelho auditivo. Então, eu só trouxe isso daqui porque eu achei interessante, para vocês saberem também que essa é uma possibilidade que às vezes pode ser colocada, inclusive, para os pais também. Bom, o que é importante? Colocou o tubinho de ventilação, 50%, de 25% a 50% só das crianças vão melhorar. Então, após a colocação, na nossa casuística do nosso trabalho, e que eu vejo também um pouco no dia a dia, é mais perto dos 50%. Então, eu sempre falo, olha, metade das crianças vai melhorar e metade não vai melhorar, tá? Depois de um segundo tubinho de ventilação, a gente ainda tem a manutenção da serosa em torno de 70%, ou seja, é super alto.
E a doutora Schott é uma pesquisadora de síndrome de Down, nossa, que tem milhares de trabalhos sobre síndrome de Down, bem interessante. E a última revisão dela é essa de 2016, que eu coloquei aqui para vocês, que são 15 anos que ela tem de segmento. Ela vai colocar até 11 tubinhos de ventilação. Então, assim, é um número muito alto, né? Então, assim, ela coloca até que 30% das crianças chega a colocar mais de 5 tubinhos. Então, eu vou falar um pouquinho mais na frente, aí eu acho que é uma coisa também um pouco questionável, que tipo de tubinho, já que tem tantos tubinhos, então a gente já coloca um paparela, coloca um T, que tubo que a gente coloca, porque na verdade a gente sabe que se 50% das crianças vai melhorar e 50% não vai, na minha opinião, o primeiro tubo tem que ser um Shepard, porque 50% tem chance de melhorar, e você não tem um mau prognóstico da colocação. Quando eu falo da colocação, vocês têm que lembrar que existe mais chance de você ter perfuração residual pós-tubinho de ventilação, mesmo do Shepard, tá? É em torno de 15% a 17%, não é baixo, e você tem mais possibilidade também de otorreia, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui que acho que vai ficar mais fácil. Que tipo de tubinho que a gente deveria colocar? Então, opinião pessoal, gente, eu acho que, na verdade, o Shepard é sempre a nossa primeira opção, tá? Muitas vezes, dependendo da evolução dessa membrana timpânica, não tem receita de bolo aqui, mas dependendo da evolução da membrana timpânica, eu acho que dá para, se você precisar, dá até para a gente tentar colocar um segundo Shepard, tá? E aí tentar num terceiro momento, talvez um paparela. O T, eu tenho algumas crianças com tubinho em T, tá? Eu acho que essa tem que ser a última opção, porque a gente fecha o prognóstico, mas, de uma certa maneira, a gente também está cuidando de um ouvido que realmente também não está melhorando, e nos casos, principalmente, que eu indico, são casos onde eu já vejo que está tendo uma retração importante de membrana timpânica, e que eu acho que provavelmente vai acabar, no fim, evoluindo para um colé, e a gente sabe que, hoje em dia, a incidência de colé, ela é baixa, é menos de 1% na síndrome de Down, devido ao tratamento mais incisivo da serosa nessas crianças. Então, olha, eu só coloquei isso aqui interrogado, porque todos os trabalhos que vocês vão ler sobre síndrome de Down e tubinho, quase ninguém fala o tipo de tubo que coloca, tá? Então, a gente atribui, principalmente quando você coloca tantos tubinhos de ventilação, e provavelmente foram tubos de curta duração, né? Porque senão também não tem muito sentido. E existem outros tipos de perda auditiva também, de condução, que não são por cirrose, tá? São por alteração ossicular, tá? É uma incidência bem baixa, acho que eu tenho 2 ou 3 casos só. E colesteatoma, hoje em dia, graças a Deus, a incidência é muito baixa, mas pelo tratamento precoce e bem incisivo que a gente tem atualmente. Gente, só uma coisa que eu nem falei no começo, mas se alguém tiver, às vezes, questões e quiser ir perguntando ao longo da aula, fica super à vontade, tá bom? Se quiser também fazer no final, mas às vezes tiver algum questionamento, eu estou super à vontade do jeito que vocês acharem melhor. E a gente sabe que toda essa abordagem da perda auditiva, ela é fundamental para uma melhora cognitiva dessas crianças, tá? Isso tem milhares de estudos já comprovando, então, ou seja, a gente tem realmente que atuar nesse sentido. Não é tanto a parte infantil, mas é só para vocês terem uma ideia, que é muito importante também, a presbiacusia precoce. Então, na síndrome de Down, teoricamente, ela já começa a partir dos 20 anos. Por isso que, de uma certa maneira, a gente praticamente nem para muito de fazer audiometria. Então, lógico que depois dos 20 anos, você vai espaçar muito mais essas audiometrias, mas a gente tem que estar de olho, sim, tá? Porque a incidência é alta e principalmente depois dos 30 anos de idade. Então, lembrar da presbi precoce, porque hoje em dia, com a expectativa de vida mais alta, né? Então, a gente já tem que pensar nisso também. Bom, dessa primeira parte, o que eu queria que vocês tivessem em mente? Só uma ideia, pelo menos, do protocolo, como ele funciona e mais ou menos o que a gente poderia seguir, sempre com muito bom senso. A alta prevalência de perda auditiva nessa população, tá? Possibilidade de manejo de otite serosa, que eu acho que é bem importante, tá? Então, a gente não está restrito a só um tipo de abordagem. Lembrar que o prognóstico, ele é reservado, isso tem que ser falado para os pais na consulta e principalmente no pré-operatório, tá? E além, não só de que a otite serosa pode não melhorar, como a incidência é até alta, como também você pode ter complicações desse tubinho de ventilação, muito mais do que numa criança que não tem síndrome de Down, de ter uma perfuração, de ficar tendo otorreia, de ter que tirar o tubinho, isso é muito importante que seja falado antes da cirurgia, tá? Então, acho que isso é importante. E vamos passar para outro assunto, que é a apneia obstrutiva do sono. Será que alguém quer fazer alguma pergunta dessa primeira parte? Ou deixamos para o final? Fê, o que vocês acham melhor? Tanto faz. Acho que é Se indiferente. alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão aqui que eu estou vendo. Aí eu passo a palavra. Também? Ou Não? escreve no chat. Eu também. Tem uma pergunta aqui. Ah, Já tem. tá Do bom, Saulo. Pri.
daí, pensando em condutivo e condutos ruins, tem alguma indicação de soft band? Então, E a pode, taxa de também adesão tem, mas nisso? você sabe, então, não, tem, pode fazer isso também. Tem muita gente que usa, mas a adesão do paciente é baixa. Então, que é o mesmo problema com o aparelho auditivo, né? Então, mas que na verdade acaba sendo a mesma coisa do aparelho. Então, ou softband ou aparelho de audição. Olha, gente, a não ser que tenha, eu tenho vários pacientes com uso de aparelho, mas sabe, honestamente, o que eu sinto que usa são aqueles pacientes com uma perda auditiva mais importante. Os pacientes que têm uma perda auditiva, às vezes, de leve, normalmente acabam, ou até mesmo moderada, acabam muitas vezes não usando o aparelho, porque existe uma rejeição muito grande, né? Vocês vão ver que é o mesmo problema com o CPAP. Então, o CPAP, o softband, o aparelho auditivo, dá para a gente usar, tem muito trabalho sobre isso também, tem muito trabalho sobre barra, tudo isso. Se bem que a maioria dos trabalhos, inclusive de barra, são mais antigos. Atualmente, se fala muito pouco do uso de barra, honestamente, né, da inserção. Mas eu acho que o aparelho e o softband, o grande X é a adesão mesmo. Só isso, mas tem indicação sim, tá? Tem outro aqui. E considerando o alto número possível de necessidade de múltiplos procedimentos, não seria Sim. direto colocar um tubo de média direto? Então, mas foi aquilo que eu falei. Você sabe que, inclusive no Chile, que a gente, né, ficou um tempo lá, a conduta deles na Universidade do Chile, mesmo na Católica, que são centros grandes, era colocar T direto, acredite se quiser. Então, eles já colocavam o T. Isso eu acho muito pessoal. A minha opinião, eu acho assim, como 50% das crianças melhora, eu colocaria o Shepard. Porque, assim, na verdade, um de média duração tem mais chance de ter uma perfuração residual e você tem mais chance de ter complicações. Eu acho que, assim, a primeira tentativa, eu acho que é sempre, na minha opinião, o Shepard, tá? Uma segunda tentativa, dependendo da evolução da membrana, se é uma membrana que está evoluindo mal, com certeza, pelo menos de média duração, tá? Se é uma membrana que está com pouca alteração, eu acho que até vale a pena tentar um Shepard de novo, tá? Isso é bem pessoal também. Às vezes a Pri tem tanta experiência, às vezes também em relação a isso. Não sei se você pode agregar alguma coisa aí, Pri, da sua experiência também. Então, quando você coloca um T, você deixa o paciente, né, com aquele Engessado. tubinho direto, engessado, e entope muito de cera. Como o meato Que deles é difícil. muito estreito, acumula cera, aquele T fica acomodado, às vezes, encostando no meato, também não é uma coisa muito Super fácil, difícil. né, de Não, você dar não. com um tubinho em É difícil T. até de colocar, viu, gente? Honestamente, praticamente falando para vocês, é difícil de colocar e é difícil fazer a manutenção depois no consultório. É a É, manutenção. Para colocar, eu acho mais fácil né? colocar o T do que um paparela, mas É verdade, não, o paparela é chato, é concordo, o chato paparela é pra chato caramba. mesmo, mas a Mas a manutenção, o cera cuidado depois. entope mais, entope muito. E, gente, ó, e honestamente, fazer a limpeza desses condutos no consultório não é fácil. Então, tem uma Então, pergunta assim, justamente sobre isso. Como manejar esses pacientes com tubinho no consultório? Alguma sugestão para não ter que conter, né? Segurar para na hora de fazer? olha, bom, Fê, eu tenho uma paciência de Jó, eu não vou mentir para vocês, assim, a consulta tem, eu acho que 1h30. Então, assim, eu brinco muito, porque, na verdade, assim, eles normalmente eu acabo examinando na cadeirinha deles, na mesinha deles, faço um monte de brincadeira, porque é difícil, não vou mentir. Às vezes eu fico meia hora para ver um ouvido. Então, assim, porque senão tem que segurar, só que segurar também é um show de horror. Hoje em dia, eu não sei que vocês, mas, assim, minha experiência pessoal, cada vez menos os pais ajudam, entendeu? Ninguém quer segurar, todo mundo tem dó, aí vira um show de horror, aí você machuca sem querer a criança. Então, eu vou tentando assim, mas olha, com muita paciência, pirulito de gelatina, tudo que vocês puderem imaginar. Então, assim, eu vou ser sincera, eu seguro muito pouco, muito, muito, muito pouco. E as crianças que, por exemplo, somente para nasofibro, que tem que segurar e que para mim vai fazer falta, eu mando fazer com sedação, a nasofibro. Então, eu não tenho mais segurado quase, não vou mentir para vocês. Eu segurava demais, viu? Eu era daquelas que segurava, vamos embora, vamos fazer, não sei o quê. Mas eu tenho visto, não sei se é no meu consultório, assim, mas, assim, menos aceitação do segurar. Então, não sei se todo mundo tem sentido isso, mas os pais falam assim, não, Dani, vamos sedar. Não, não, pode sedar. Não, não, segurar eu não quero.
Então, eu coloco sempre para eles, né? Porque eu não vou segurar eu, né? Então, eu falo assim, você me ajuda? Você segura? Não, não seguro. Bom, então cedamos, porque alguma coisa a gente tem que fazer, né? Mas, olha, não tem um segredo. É brincar, gente. É brincar e tentar, porque não tem muito, viu? E tentando limpar devagarzinho, devagarzinho, e vamos embora. E em pacientes com otorreia persistente, mesmo com tubo de ventilação, tem alguma coisa para se Tá, ó. pensar? Então, gotinha, né? Tratamento com gotinha, não podemos esquecer, sabe que eu tive alguns casos tão difíceis de tratar e que, na verdade, às vezes a gente não passa assim num primeiro momento, mas muito tratamento antifúngico também, acredite se quiser. Uma vez eu fiquei um tempão tratando uma criança e, nossa, gente, nada de melhorar todos os tipos de gotinha e no fim, antifúngico tal. Uma semana zerou, não tinha mais nada. Então, só de vocês não esquecerem do antifúngico, porque às vezes a gente fica tratando, e às vezes prolifera exatamente fungo de tanto tratamento com antimicrobiano, mudando flora, né? Aquela coisa, mas eu já tive que tirar vários tubinhos de ventilação por otorreia, viu? Então, assim, às vezes esperar cicatrizar, tentar colocar tubinho de novo. Por isso que eu falo, porque eu acho que é importante falar muito antes para os pais. Porque você tenta, lógico, né? Eu sou daquelas que ainda protege, tá? Eu sou de proteger na hora do banho, eu sei que tem gente que não protege, que acha que não acontece nada, que pode fazer chuveirão. Putz, eu ainda sou meio histérica, eu gosto de fazer protetor moldado, faz o moldezinho lá, vai, mas mesmo assim, você tem otorreia pela própria reação de corpo estranho. Então, e às vezes é difícil de controlar. Você tenta tratar antibiótico por boca, tudo que tem direito, antifúngico. Não melhora, aquilo persiste, tem que tirar tubinho. Tem jeito. Então, tá bom, acho que é isso. Tá bom. Ó, vou passar aqui que eu não queria, tadinho, estender muito a reunião de vocês. Então, ó, vou tentar ser bem breve aqui na apneia obstrutiva do sono, mas que é bem interessante. Então, assim, ó, também faz parte do protocolo, tá, da Academia Americana, é uma coisa que hoje em dia tem se falado muito, e nessa parte realmente muita coisa mudou, tá? A incidência é bem alta, tem essa meta-análise bem interessante, acho que é de 2018, com 1.200 crianças, né, o segmento de 1.200 crianças com síndrome de Down. Vários trabalhos vão ter um parâmetro de diferença em relação ao índice de apneia e hipopneia em criança. Normalmente, o mais aceito é o índice de 1, tá? Mas tem trabalhos que mostram que atribui de 1, tem 1,5, tem 2. Então, mas em geral, gira em torno de 70% de incidência de apneia obstrutiva. E as crianças mais novas, tá? São as que têm as apneias mais moderadas a severas. Então, as crianças, mais de 50% dessas crianças. Então, e por que isso acontece? Por toda a questão crâniofacial. Então, hipoplasia de terço médio de face, hipotonia de musculatura, macroglossia, retrognatia, hipertrofia de tonsila lingual, tem laringomalácia também, estenose subglótica, não vamos esquecer da obesidade, que é muito comum, tá bom, na criança com síndrome de Down. Então, existe toda uma questão crâniofacial que favorece a apneia obstrutiva do sono, e exatamente por isso, isso sim, isso eu realmente tento seguir bem direitinho. A Academia Americana de Pediatria preconiza que com 4 anos de idade, antes era 5, agora eles passaram para 4, com 4 anos de idade, polissonografia obrigatória em toda criança com síndrome de Down, tá? Isso a gente tenta fazer, eu até vou colocar isso para vocês, mas a gente não pode esquecer da questão do TEA, tá? Tem criança que não faz. Não faz e não faz. E você tem apneia e você vai para o centro cirúrgico e você não conseguiu fazer nenhuma avaliação objetiva de sono, porque eles não conseguem fazer, tá? E na criança, o que é, na verdade, o que é aceito é realmente a polissonografia tipo 1, né? Então, em princípio, mesmo sem queixa obstrutiva, polissonografia com 4 anos. Com queixa obstrutiva, finge que tem 2 anos, tem uma queixa obstrutiva, você está pensando, poxa, eu vou fazer uma adenomidalectomia, que é sempre o primeiro passo, tá? O que é preconizado? Polissono e DICE, tá? E sonendoscopia, para todas as crianças. Então, ó, a ideia sempre é tentar fazer uma polissonografia pré e pós-cirúrgica, tá? Tô pensando até em amígdala mesmo, tá? Adenomidalectomia que vai ser sempre o carro-chefe na síndrome de Down. Lembrando que tem uma alta taxa de apneia residual, por isso a polissonografia pós também é importante. Ó, aqui eu tenho, é de 7% a 19%, é isso mesmo. Tá vendo a incidência de TEA que é alta? Então, lembrar que às vezes você não vai conseguir fazer a polissone e você vai acabar indo para o centro cirúrgico sem exame mais objetivo.
E mesmo com todo esse protocolo, a adesão da polissonografia pelos otorrinos, mesmo pelos pediatras, quer dizer, a solicitação ainda é baixa, tá? Em torno, muitas vezes até por não saber também, mas na verdade a adesão do pedido da polissonografia no máximo chega a 60%, tá? Tem centros que chega só a 10%. Mas vários estudos continuam mostrando cada vez mais, por isso que eu te falei que tem umas coisas bacanas mais novas, que a incidência é muito alta até os 4 anos de idade de apneia obstrutiva do sono, então a importância aí da gente investigar ativamente, tá? Então, não depender da queixa dos pais, porque é muito baixa a queixa dos pais. Então, eu coloquei aqui para vocês, gente, isso não sei se vocês sabem, mas é o protocolo do DISC pediátrico, tá? Que já existe o consenso da Academia Americana de Otorrino, tá? Nossa academia, então, né, americana, mas que, na verdade, qual que é o protocolo que a gente tem que seguir para fazer uma sonendoscopia na criança? Então, sempre com uma polissonografia prévia, sendo que vai ser limitado, vai ser mais útil quando você tiver um índice de apneia e hipopneia acima de 2. E em que momentos que você vai indicar? Quando você já fez uma adenamidalectomia, quando você, na verdade, tem indicação de fazer uma adenamidalectomia, mas a amígdala é pequena, então a clínica não bate muito com o exame físico. Quando você tem um alto risco de ter uma apneia persistente, né, que seria no caso de alteração craniofacial, aí é especificamente citado a síndrome de Down, índice de apneia e hipopneia acima de 10, obesidade, desordem neuromuscular, e quando você já fez a adenamidalectomia e tem a persistência da apneia. Então, essa seria a indicação de DISC pediátrico, em geral, tá? E como é feito a sonendoscopia? Não sei se vocês têm muita experiência, mas de todo jeito, sempre imagem, tá? Então, vídeo e foto. A questão do vídeo, até mesmo para você ter um outro examinador podendo também dar opinião. A droga de escolha realmente ainda é o Propofol. Tentar evitar ao máximo a questão inalatória. Agora, vamos ser sinceras, né? A gente faz, então, assim, pelo menos no começo, a gente acaba usando a inalatória, porque é muito complicado você também pegar a veinha da criança, então é outro show de horror. Então, na verdade, a gente começa com o inalatório, e aí, realmente, no momento de você fazer a sonendoscopia, tem que estar com 0 gás, tá? Porque seria um viés. E o parâmetro que se preconiza não é o BIS, tá? Eu uso o BIS, não vou mentir. Então, a gente usa o BIS, na verdade, mas eu sei que também não é todo lugar que tem, que seria um bom parâmetro, né? Mas já é considerado um parâmetro ideal quando a criança começa a respirar um pouquinho mais forte, você começa a introduzir a nasofibroscopia e ela não vai ter nenhuma reação. E a gente tem que evitar, no momento da sonendoscopia, a suplementação de oxigênio e uso descongestionante, óbvio, tá? Sistema classificatório, o que a gente mais usa em adulto é o Ô, Bolt. tia, beterraba, filha, tem que comer para ficar forte. Então, o Bolt, que na verdade é o de adulto. Na criança, o mais usado ainda é o Champaric, que na verdade tem alguns outros parâmetros, porque o Bolt ele só tem 4 parâmetros, né? E esse que a gente usa mais na pediatria, ele acaba vendo adenoide, o velo, orofaringe, as tonsilas, base de língua, epiglote, um pouquinho mais amplo, mas não existe nada consagrado. Tanto é que você for pegar o protocolo da Academia Americana, eles nem colocam, na verdade, qual o sistema que deveria ser usado, tá? O importante é sempre você avaliar, óbvio, fossas nasais, rinofaringe, palato, orofaringe, base de língua e epiglote, né? Que é bem importante na criança com síndrome de Down. E qual que é o ideal? É fazer o DISC na hora que você vai fazer a adenamidalectomia. Mas, principalmente, se você tem condições, ou se você também conseguiu conversar com os pais antes, de você poder fazer alguma coisa a mais na hora da cirurgia, né? Esse seria o ideal, né? Não só um DISC diagnóstico, então, vou fazer uma adenomídala e vou fazer um DISC, porque se precisar de mais alguma coisa, depois eu volto lá e faço mais alguma coisa. Idealmente, era óbvio, tipo assim, ó, pai, a gente vai fazer a adenamidalectomia, tentar fazer um exame diagnóstico, e se tiver alguma coisa que não seja muito agressiva, talvez eu tenha que mexer um pouquinho na base de língua, uma amígdala lingual, mexer alguma coisinha no nariz, mas isso tem que estar muito acordado antes da cirurgia, né? E também o cirurgião tem que estar bem também consciente da técnica cirúrgica também e saber como abordar essas outras questões. Ó, tem muitos trabalhos sobre as outras técnicas, eu já vou falar, mas o primeiro passo vai ser sempre a adenamidalectomia, tá? Taxa de sucesso não chega no máximo em torno de 50%. Então, por isso, a importância da polissona e do DISC tá aí nessa história. Diminui muitas vezes a severidade, mas é muito difícil você zerar a apneia. Tanto que muitos trabalhos colocam que, idealmente, para essas crianças, o índice de apneia e hipopneia, a gente deveria aceitar até, assim, bem razoável, em torno de 5, e não nem 1,5 e nem 2.
tá? Então, o que eu acho que é bem viável também, tá? E o que mais que você poderia tentar fazer? Que eu vou colocar aqui para vocês, acho que a frequência de cirurgias mais comuns que a gente tem em relação além da adenomidalectomia. Então, a amidalectomia lingual, tá? A abordagem da base de língua, ou a técnica Smile, que é uma técnica mais conservadora, que é uma técnica de radiofrequência de base de língua. A amidalectomia lingual com glossectomia posterior mediana, essa realmente eu não tenho experiência. Avanço de genioglosso com Smile também, avanço de genioglosso eu também não tenho experiência. Mas todas elas, vocês vão ver, eu só citei, tem vários trabalhos, e sempre existe uma redução, tá? A melhora, assim, total, ela é muito rara. Os trabalhos que mais, assim, que você vê, onde mais melhora a apneia obstrutiva do sono, são com estimulação do nervo hipoglosso. Mas, normalmente, são para as crianças mais velhas, tá? Eu realmente não tenho experiência, mas eu quis trazer para vocês, porque muitos trabalhos mostram uma melhora de até 85% dos casos. Mas, realmente, são crianças entre 10 e 20 anos, a indicação, tá? Para a estimulação do hipoglosso. Com índice de apneia e hipopneia entre 10 e 50, e que realmente não se adaptaram ao CPAP. Porque a gente não pode esquecer que ainda, lógico, a maneira mais conservadora, CPAP, BIPAP, só que a adesão é baixa, a mesma questão do TEA, tá? E a mesma questão do aparelho auditivo. Então, você acaba tendo só uma melhora parcial também não é muito resolutivo, mas a gente tem que lembrar porque é uma conduta conservadora. E, por último, o último recurso é a traqueostomia, né? Então, nos casos onde você realmente não consegue melhorar, cirurgicamente você não consegue ter nenhuma melhora, nenhuma abordagem que você faça, não consegue usar o CPAP, é uma apneia muito, assim, muito alta, onde está tendo, na verdade, uma repercussão cardiopulmonar, a gente não pode esquecer que tem a possibilidade da traqueostomia também, tá? Voltando só um pouquinho atrás em relação à parte cirúrgica, acho que talvez um pouquinho mais assim para os residentes, talvez, mas nunca esquecer, avaliação cardíaca, tá? Independente se a criança tem queixa ou não, ou tem história também. Normalmente as crianças têm uma pernoite no hospital, ficam 24 horas, mesmo que seja só adenomidalectomia, e manipular, isso é uma coisa muito, muito interessante. Antigamente, o que a gente fazia? Como existe uma maior incidência de instabilidade atlantoaxial, a gente pedia, na verdade, no começo a gente pedia raio-x, depois a gente pedia tomografia, hoje em dia não pede mais nada. Então, a não ser que realmente seja um caso onde acompanha com ortopedista, você vai ter toda uma orientação, senão qual é a conduta? Mínima manipulação cervical, tá? Então, na verdade, quando vocês forem fazer adenomidalectomia, tentar praticamente não fazer rose. Quem está acostumado, eu não gosto muito, pode até operar sentado, com a criancinha sentada. No HC a gente operava, tinha uma época que a gente operava com a criancinha sentada, mas eu nunca peguei muito jeito, eu não gosto muito, eu prefiro ela deitada sem rose, né? E tentar manipular, porque, na verdade, os casos descritos que tem até de tetraplegia, tudo isso, é com manipulação de tubinho de ventilação, tá? Então, na verdade, tentar mexer muito mais no microscópio do que ficar mexendo muito o pescocinho da criança. Então, hoje em dia, assim, cara, como se todas as crianças tivessem instabilidade atlantoaxial, tá? Porque a gente tem vários parâmetros que, às vezes, no raio-x e na tomo não pega, e você pode ter complicação. Então, você já vai para o centro cirúrgico pensando que você tem que manipular o menos possível a cabecinha dessa criança. Eu acho que isso é importante. E o que eu queria deixar aqui só para finalizar essa parte de sono? Então, está ciente da alta incidência de apneia obstrutiva do sono. Lembrar que as crianças muitas vezes são assintomáticas, né, para os pais. Então, pelo menos, mesmo que não tenha sintomas, tentar fazer uma polissono com 4 anos. Se você tiver sintomatologia, polissono e sonoendoscopia na hora da cirurgia, tá? Quando fizer a adenomidalectomia, então, fazer a pernoite. Se você tiver preparado, que é o ideal, na hora do DICE, tentar fazer mais algum tipo de manipulação, se você achar que realmente é o ponto de obstrução, tá? Na minha experiência, gente, os pontos mais importantes para mim encontrados, realmente é a base de língua. Então, o que eu tenho mais experiência com o Smile, na verdade, e com a adenomidalectomia com o Smile. E em 2 casos a gente mexeu em epiglote, mas assim, minha casuística é pequena, tá? Então, assim, provavelmente literatura tem muito mais. Polissonografia pós-operatória é bem importante também, tá? A gente pode ser mais conservador, mas a adesão é baixa. E o mais importante que eu falei isso do ouvido, eu falo isso para a apneia também, a conscientização dos pais antes da cirurgia. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque às vezes a gente vai muito, assim, muito otimista para cirurgias e acaba sendo uma decepção para todo mundo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que colocar
sempre, não, temos que fazer, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas, na verdade, é uma jornada, sabe? Não é vamos fazer a adenoamidalectomia como se tivesse terminado. Então, eu sempre falo, é uma etapa de tratamento, eu sempre falo isso, pelo menos para mim, assim, para os meus pacientes. Ó, é uma etapa, tá? Isso não é o fim do tratamento. A gente vai ter que ir junto, a gente está casado aí por um tempo, não tem como. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou claro, tentei dar uma corridinha no final para tentar não passar muito do tempo. Então, se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, Dani, descompartilhe a sua tela, por favor. descompartilha. Peraí. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu ia até perguntar, como tem residente aqui, explica um pouco Sim, o que é a técnica Smile, né, para eles entenderem. sim, E assim, outra sim, coisa, tem uma pergunta falando o seguinte: se na amidalé lingual, que técnica você usa? O que você acha do sim. coblation? Não sei. É. Como... Não, lógico, lógico. Ó, a amidalectomia lingual é sempre coblation. Eu uso muito a técnica do coblation, não estou fazendo propaganda de nada, tá? Porque eu não tenho nenhum interesse. Mas, assim, eu gosto muito da técnica, acho que para amidalectomia lingual, acho que é bem bacana, porque realmente o sangramento ele é menor, eu acho que é mais seguro. E a técnica Smile, na verdade, que é uma diminuição do volume da musculatura da base da língua, também através do coblation. Com a técnica Smile, você usa o coblation também, né? Então, você faz 3 tuneizinhos da base da língua, né? Faz uma incisãozinha de mais ou menos 1 centímetro na porção mediana da língua. E depois eu posso até, se a pessoa quiser, até posso mandar direitinho para ela. E você faz 3 tuneizinhos, onde você vai passar o coblation, né? Você vai chegar até a regiãozinha mais ou menos da epiglote, que seria a basezinha da língua, você vai palpar, e você vai subindo com a radiofrequência, queimando toda essa musculatura e tentando fazer, então, aí, enxugar toda essa musculatura de base de língua. Os resultados, olha, gente, que a gente teve aqui, eu faço muito com o Rodrigo, que o Rodrigo gosta muito dessa parte de apneia, foram super bons, tá? Então, assim, com melhora de índice de apneia com apneia, mas nunca foi uma técnica que a gente usou isolada. Sempre tinha ou adenoamidalectomia junto, teve uma criancinha que a gente fez também o Smile junto com a abordagem da epiglote, ela tinha um colapso de epiglote, onde a gente fez uma técnica, eu nem sei, na verdade, direitinho o nome certinho da técnica, é uma técnica italiana, onde você faz uma abrasão com o próprio coblation, eles fazem com laser, mas a gente tinha um coblation na hora, na verdade, da face lingual, da epiglote e da base de língua. E aí você tem uma pequena adesão da base. E com uma melhora, assim, nossa, fantástica. Mas tem milhares de técnicas, tá, em relação a isso. E que a gente teve resultados super, super promissores. Agora, tudo isso é muito mais novo, né? Porque você pensar o DISC pediátrico que a gente usa agora na síndrome de Down, tem poucos anos para cá, né? Então, esse mesmo consenso da academia da academia americana tem 2 anos só em relação à DISC, né? Mesmo na síndrome de Down. Então, é tudo muito novo. Eu acho que tem muita coisa para a gente pesquisar ainda, que eu acho que é uma das áreas mais promissoras. Mas ficou claro? Ou não? Ficou. Ficou. Acho que sim. Marisa, só um pouquinho, eu vou responder o chat aqui, eu passo a palavra para você, tá bom? A Marisa não está ouvindo, ela precisa fazer um verbo. É o seguinte, o físio, não deve ser físio pós-cirúrgica, fono ou físio pós-cirúrgica, tem indicação, vale a pena fazer? É que, olha, Talvez quando eles eles não... fazem desde sempre, né? É que eles fazem desde cá entre nós, né? Eles começam, eles já, ó, pondo pelo menos 2 vezes por semana, eles fazem desde pequenininho. Só que depois da cirurgia, eles continuam fazendo, né? Mas não que eles vão começar com a fono depois da cirurgia, né? Porque eles têm toda uma questão de estimulação de linguagem, e eu nem falei aqui, tá, gente? Mas assim, a gente não pode esquecer da disfagia, que é bem importante. Então, a aceitação a sólidos é bem baixa. Então, ele já vem com fono desde pequenininho, por estimulação de linguagem e para melhora da deglutição também. Então, era isso, porque na verdade eles já estão com fono, sabe? É meio que contínuo. Fono Tá. e TO é o tempo todo. Imagino que a pergunta deve ser fono pensando na apneia, no sono, no ronco, sabe? Sim. Mesmo no pós que teve um insucesso que não melhorou, né? Ah, então, você sabe que tem, não, vou ser sincera, você sabe que tem uns trabalhos de exercício miofuncional, mas, na verdade, os resultados são bem ruins. Tem uns trabalhos sobre isso, porque a gente faz isso para adulto, né, exercício miofuncional, mas os resultados são, assim, não são muito promissores. Se você for comparar com outras técnicas, seria o de pior prognóstico dos trabalhos que tem.
Bom, além de inúmeros elogios, sua aula foi ótima, excelente, Barará, tem mais uma pergunta. Obrigada. Cirurgia ortognática e aparelho intraoral, aparelho oral de avanço mandibular, né? Aparelho Sim. intraoral, tem alguma evidência, tem indicação? Então, você sabe que não tem trabalho, mas eu vou ser sincera para vocês. Ainda quando eu estava no HC, eu indiquei muito aparelho intraoral. Mas, olha, os meus pacientes não ficavam. E eu acabei desistindo. Mas eu já indiquei muito aparelho intraoral, gente, muito. Com o pessoal da Ana Paula, acho que o Fernando conhece, que é o pessoal lá do Giba. Mas, assim, nossa, a adesão é tão ruim. E você sabe que uma dessas crianças, inclusive, que a gente operou, onde a gente fez a técnica Smile e tal, era uma criança que tinha, a mãe coitada, porque vira um estresse na família isso daí, tentou muito usar o aparelho intraoral, usou, tentou um ano, assim, brigando, coitado, com aquela criança loucamente, mas a adesão é muito baixa, as crianças tiram, nossa, nem uma hora depois. Então, assim, olha, o avanço maxilomandibular, eu não tenho experiência, não tem quase trabalho sobre isso, e vocês vão ver que é uma coisa interessante também, vocês vão ver que tem muito pouco trabalho, inclusive, sobre a manipulação do arcabouço faríngeo. Vocês vão ver que tem muito pouco trabalho, inclusive, de faringoplastia. Porque, na verdade, a base o X ali realmente acaba sendo na base de língua. Por isso que tem tanta glossectomia, smile, radiofrequência de amígdala lingual, é muito mais voltado para essa área. Que eu acho que até, na verdade, o avanço maxilomandibular até seria interessante. Mas é uma cirurgia muito agressiva, né? Então, eu acho que é bem reservada. Eu não tenho conhecimento de trabalhos nessa área. Marisa, vai lá você agora. Obrigada. Dani, Oi, parabéns. Uma Marisa! delícia. Boa. Tá bem, É uma delícia obrigada. essa aula. E o que eu queria falar é assim, adorei a sua sinceridade em falar sobre as dificuldades da manipulação dessas crianças, né? E queria até salientar esse negócio da audiometria comportamental, e é a mesma coisa do que você falou até agora. Você tem que ter muita paciência para fazer, e na hora que você ganha a criança, você tem que fazer o exame muito rápido, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Não é? Você tem que ter um jogo de cintura enorme. E achei muito legal você ter não saído do protocolo, mas você ter falado do protocolo, mas da dificuldade que é De aplicar. seguir um protocolo. Não sei. Mas é verdade, né? Porque na prática a gente não consegue, né? Não é muito Não. difícil, né? Aceitação dos pais e tudo, porque também tem uma questão da família também, né? Então você fica pedindo um monte de um monte de áudio, desgasta todo mundo, porque pensa que a gente é só mais uma especialidade que eles vão, né? Que eles vão em um monte. Então tem isso também, né? Eu tenho as crianças que fazem a técnica ABA e tal, que eles adoram. Meu, a criança faz todo dia, ela já está esgotada, ainda ela vem em você. Não é? Não, mas é verdade, aí tá todo mundo esgotado. Então a gente tem que ter bom senso, eu acho, né, para indicar as coisas também. Sem comer bola, lógico, mas assim, tem que ter bom senso. Sem dúvida. E obrigada por ter falado tanto aí da fono, né? Falei, não, e falei, e para mim é desde sempre, porque não, mas é a verdade, né? Eles já vêm todos com as fonos e com as TOs, tudo redondinho. Essa parte, eu vou ser sincera, eu nunca tive problema. A adesão é muito boa. Eles vão muito, assim, para eles é sagrado. É porque a fala é importante para os pais, né? É o falar direito Sim, e o comer direito. Se exatamente. está surdo ou não, deixa para lá. Né? E você sabe que é uma coisa Mas muito interessante? obrigada. Imagina, imagina. Você sabe, só para finalizar, uma coisa só interessante, que eu sempre tenho mais crianças, né, do que adultos. Então, assim, mas você vê que com o tempo eles vão sendo meio largados também. Então, essa coisa que eu te falei da presbiacusia, você acaba não fazendo diagnóstico. Você sabe quando eu tive muito diagnóstico de presbi? Aquelas crianças que começaram comigo pequenininha, como eu fiquei 18 anos acompanhando os mesmos pacientes, então é uma casuística grande, as crianças foram envelhecendo comigo e eu fui vendo a perda neurosensorial depois de um tempo. Porque, na verdade, a criança mais velha, ela quase não vem para a gente mais. Então, ela acaba ficando por isso mesmo. É uma pena. Eu não sabia
essa presdracugia precoce aí. A gente tem um Nunca monte, tinha na verdade, visto é um isso trabalho bem no interessante, que a Down, gente tem né? um trabalho e muito interessante, porque, na verdade, acaba ficando por isso mesmo, sabe? Assim, como que eu cheguei nesse ponto, não vou evoluir mais, só que pode piorar mais ainda, né? Porque, na verdade, vai somar neurosensorial. Então, pior ainda. Ah, mas que bom, gente, que Muito bom legal. Muito... que vocês Tem bastante aproveitaram. feedback, hein? E a gente agradece muito, muitas informações legais. Obrigada, Tá bom. Dani. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Dani, deixa A eu aula é falar. excelente mesmo, hein? Teve mais uma Ai, pergunta obrigada, aqui, ó. Pri. Obrigada, Fê. Tá me ouvindo aí? Tá travando. Tô, Tá. eu tô. Tem mais uma pergunta aqui. Nesses pacientes, o índice de disfagia importante no pós-op é maior, é Ah, não. igual às crianças normais? Como que é? Por causa da base da língua, né? Que você... Sim, sim. Você sabe que é igual? Olha, você sabe que essa foi uma coisa que é super interessante essa pergunta, e eu vou te falar da minha experiência, tá? Até nas crianças que a gente fez Smile, era uma baita preocupação que a gente tinha. Como que elas iam sair comendo, sem brincadeira. Porque além do adenamida, né, ainda tinha mexendo na base de língua. Gente, eu nunca tive nada, nada, nenhum problema. Não piorou. E assim, eu tenho algumas fonos que às vezes até me acompanham nessas crianças, bem da parte de disfagia mesmo, sabe, super preparadas para pós-operatório, o que nós vamos fazer, onde nós vamos começar. Nenhuma mudança, não teve nenhuma involução, tá certo? Não, não retrocedeu nada, sabe assim, nada, não voltamos para trás em nenhum momento. E da alimentação, ó, também aqui cá entre nós em off, mas eu sei que tem que ficar pernoite, mas muitas vezes, às vezes, eu até libero antes para ir para casa, passo bem de noitão, se a criança tá super bem, vai embora, porque às vezes também é difícil deles ficarem, né? Mas quando é uma apneia mais importante, aí eu acho que tem que ficar mesmo. Mas se é um quadro mais leve, eu acho que até dá para ir. E nunca tive problema de disfagia mais importante no pós-operatório. Nem quando a gente mexeu em base de língua. Nunca tive. E não é descrito, viu? E não é descrito, não é uma coisa que é assinalada. Então, acho que não é uma preocupação que vocês precisam ter. E pessoal, mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Então tá bom. Dani, mais uma vez, eu não esperaria coisa diferente de você. A sua aula foi realmente Imagina. incrível. Acho que esse tema, acho que você tem uma propriedade enorme para falar dele. E acho que a gente aprendeu muita coisa interessante hoje. Foi muito legal. Mais Obrigada, uma vez, muito obrigada, obrigado. obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade, viu? E qualquer dúvida, eu coloquei até meu e-mailzinho, se alguém às vezes quiser fazer alguma coisinha, fica à vontade, às vezes escrever, trocar uma ideia, tá bom? Pri, É, adorei a aula e adorei ver os dois aí, que eu estava com saudade desse casal divertido. E Obrigada, Pi. o meu celular continua o mesmo. Dá uma ligadinha quando vocês quiserem ir para o Batuba, vocês ficam lá em casa, tá Tá bom? bom, obrigada, e obrigada pela oportunidade de estar falando para vocês. Obrigada, viu? Beijão.